Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. No momento, as atividades presenciais estão suspensas devido à pandemia, mas as atividades online, aulas ao vivo e cursos com videoaulas estão aí acontecendo a todo vapor. Mais informações na descrição do vídeo. Quem começou a ter contato com xadrez na década de 80 sentiu a dificuldade de material para estudo. Existiam poucos livros em português, existia uma dificuldade muito grande de trazer algum livro de fora, ou até saber que livros eram esses, né? Era difícil. Você poderia assinar uma revista ou outra, e não tinha computador, não tinha internet, mas os livros que paravam nas mãos dos jogadores eram verdadeiras preciosidades. E um desses livros é esse aqui, esse da capa amarela, famoso livro amarelinho, né, do Smyslov, e muitos estudaram esse livro, tiveram contato aí com as partidas do Smyslov, partidas muito bonitas, e essa partida que eu vou mostrar é a primeira partida desse livro. O Smyslov me marcou bastante, eu não sei se porque era o principal jogador disponível para a gente estudar, ou se foi uma coincidência do jogador que estava disponível para se estudar, eu já tinha uma identidade de estilo, mesmo sem saber. Era um mundo assim muito ainda a ser desbravado, né? Conhecer as partidas, os grandes jogadores. E essa partida foi marcante. Vamos ver essa partida que foi jogada pelo Smyslov com 14 anos. Gerasimov jogou D4, Smyslov jogou D5, impediu E4, cavalo F3, cavalo F6, e aqui o mais comum é C4, levando para o gambito da dama. O Gerasimov jogou E3, aqui o Smyslov jogou E6, a partida se mantém totalmente simétrica. Gerasimov desenvolveu, já está pronto para o roque pequeno. O Smyslov poderia manter a simetria jogando o bispo D6, mas ele preferiu já agir no centro. Veio o B3, aqui as brancas começaram com um sistema chamado Cowley, e quando joga com B3 é o Cowley-Zukertort, porque o Cowley puro, esse bispo vai ficar em C1, ele vai jogar C3 e futuramente vai jogar um E4 para o bispo passar. Mas quando joga B3 a ideia é fianquetar o bispo. Smyslov jogou aqui bem natural com cavalo C6, aí veio bispo B2 e bispo D6. Está pronto para o roque também, brancas já rocaram. E Smyslov poderia rocar, mas preferiu jogar dama C7, criando a bateria, apontando para o roque. Aqui veio A3, é um profilático contra um eventual cavalo B4, que vai incomodar bastante aqui o bispo. E aí seguiu o B6, o Smyslov já revelou o seu plano de desenvolver o bispo pela grande diagonal. Veio C4, aí aconteceu essa grande tensão de peões aqui no centro. Tudo pode acontecer quando existe essa tensão forte. Pode acontecer trocas para o lado de lá, das brancas, pode acontecer para o lado de cá das pretas, pode desaparecer todos os peões, podem ficar peões isolados ou peões colgantes de um lado ou do outro. Então é muito instrutivo essa cadeia de peões. Aí veio o bispo B7 e veio o cavalo C3. Sempre que o seu adversário fizer um lance, procure identificar a ameaça. Aqui é uma ameaça simples, mas significativa, né, que é jogar cavalo B5, ataca a dama e elimina o par de bispos. Depois que eliminar o bispo de casas pretas, o outro bispo vai ficar muito forte, depois que tomar, abrir a grande diagonal. Então essa é uma ameaça forte. O que o Smyslov fez? A6, profilático, né? Veio torre A1, já um lance mais difícil de entender, mas claro, ele está telegrafando um plano futuro com E4. O que não é muito fácil de ser realizado por causa dessa tensão no centro. Já tem muitas peças agindo aqui no centro, né? Um peão, um cavalo, o bispo, através de raio-x, está agindo. E tem também a pressão em D4. Aí o Smyslov já fixou aqui essa estrutura, porque se deixa fluido, né? Mantém a tensão. Brancas podem jogar D toma C5 e depois jogar o E4. Então o Smyslov já tirou essa possibilidade, e aqui, apesar dele abrir a coluna, a estrutura ficou mais fixa. Teve um alinhamento aqui de torre-dama, mais rapidamente o Smyslov roca e tira o rei dessa oposição.
e aí seguir o cavalo A4. Repetindo, toda vez que seu adversário fizer um lance, procure identificar a ameaça. Se a gente olhar um pouco aqui, vai perceber que C5 é a ameaça. Vamos imaginar que ele joga uma torre aqui na coluna, já levou C5 e vai ficar mal, porque o bispo está atacado, se captura, o peão captura, abre a diagonal para o bispo e ganha essa casa aqui, né, para o cavalo. Tem uma maioria agora de 3 contra 2 nessas primeiras 3 colunas. Isso aqui ele pode jogar com B4, tirar o cavalo, depois preparar um avanço. E tem o domínio dessas casas centrais, tem peças ativas na ala do rei. Muito provavelmente pode ter um ataque na ala do rei. Então ele vai ficar bem na ala da dama. No centro, apesar de não ter peões, ele tem um controle das casas. E vai ter, consequentemente, um perigo aqui na ala do rei das pretas. Então vamos ver qual foi a profilaxia aqui do Smyslov contra C5. Ele tirou o bispo imediatamente. Tirou, porque agora se vier C5, ele avança o peão e o cavalo entra em B6, mas não acontece muita coisa. O peão de C5 está muito bloqueado e o Smyslov vai ter uma ruptura futura aí, né, com E5, vai trabalhar aí com calma. Então não veio o C5, depois de bispo F4, seguiu cavalo E5. Aqui o Smyslov jogou conceitualmente abrindo a posição, né? Então ele tomou em C4 e tomou em E5, abrindo a diagonal para o bispo. E agora vamos falar sobre um detalhe muito importante. Aqui localizamos a ameaça, mas mesmo localizando a ameaça, a gente tem que fazer um esforço para não ser reativo. Ser reativo é assim, você vê a ameaça e pensa que tem que tirar o cavalo, porque você está reagindo à ameaça que você localizou. Então, provavelmente, numa visão reativa, você jogaria cavalo D7, atacando o peão. É um bom lance, mas tem melhor. São os lances intermediários. Então, se ele está atacando um cavalo e eu ataco algo mais importante, no caso aqui, o mate, né, o rei, então é claro que ele vai ter que dar prioridade à defesa do rei. Então esses intermediários é que dão uma avivada na posição. Muitas vezes sem eles a partida não seguiria do jeito que seguiu. Aqui ele pode tirar o cavalo, também pode ser reativo, mas pode também pensar no intermediário. Então ele pensou no intermediário, atacou a dama e a dama veio para B3 atacando B6. Também ele podia ser reativo aqui, simplesmente defender com o cavalo D7. Seria um lance razoável, mas ele tem melhor, que em vez de defender, partir para o ataque. Então atacou aqui em H2 e tem esse ponto F2 também muito fraco. E aqui brancas jogaram H3. O que aconteceria se dama toma B6? Bom, aqui temos coisas interessantes, né? Dá para tomar o cavalo e vai tomar aqui. Bom, já tem esse torre B8 caindo ali em B2. Vamos ver se isso aqui é vantagem. Ainda não. Pequena vantagem ainda, né? Vamos ver o que eu deixei passar aqui. Agora vamos saber exatamente qual seria o lance bom aqui. Vou tirar momentaneamente. Torre de AB8. É bispo H2 também. E dama 4. Mas esse torre de AB8 é bem difícil, né? Porque ele mantém a ameaça lá. E se toma, bispo toma, ataca o cavalo. Se o cavalo sai, cai o bispo. Mas aqui já é um pouquinho mais complexo esse torre B8. Ele pode jogar também bispo H2. E aqui, vamos ver aqui a sugestão do Stockfish. Bispo F4, dama C6. Mesmo trocando as damas agora, as pretas, né, já estão muito bem. Vem aqui, aí volta, e troca as damas, você ataca o cavalo, está ameaçando tomar. Ou seja, já está dando aqui 3 pontos de vantagem. Mas nessa hora de cavalo G4 aqui, brancas jogaram H3. E aqui eu já sinalizei com algumas setas
Por exemplo, esse bispo está aqui marcado de vermelho, porque ele está sobrecarregado. Ele está defendendo G2 prioritariamente, ele não pode, então, fazer nada em relação a essa casa D3. Então quer dizer que um torre D3 aqui seria possível, mas tem a dama também, né? Bom, e se a dama toma? Agora a dama vai ficar numa casa, que seria uma casa proibida, porque ele dá cheque, o rei só tem H1 e aí cavalo F2. Então esse lance aqui já foi o primeiro lance fantástico da partida. H3, torre D3. E ele teve que calcular outra coisa. Se joga dama B6 agora, ele não quer trocar as damas a princípio, mas ele está com muita vontade de continuar o ataque, mas dá para continuar com bispo, cavalo e torre. O Smysl jogou torre H3. O que acontece se dama toma? Conseguiu ver aqui o mate em 2, bispo cheque, rei H1, cavalo F2, mate. Mas as coisas não são tão simples. Brancas defendem o ponto F2 e estão querendo trocar as damas. Então aqui o Smysl dá cheque, rei H1, e ele dá um cheque descoberto. Bispo toma E5. Olha como o bispo foi e voltou. Depois o bispo volta de novo para H2. O Smysl chamou de manobra do pêndulo. Muitas vezes é chamado de moinho de vento. É um movimento repetitivo, parece que tem uma energia aí impulsionando a peça. E vai terminar aqui o pêndulo. Ele abandonou um pouco antes, abandonou já no bispo E5. Mas aqui, quando a diagonal está mais aberta, esse pêndulo vem mais longe e vai ganhar a dama. E o ataque ainda ia continuar depois disso. Depois de bispo B6, cavalo B6, ele joga um torre H2, ameaçando torre G2, e aí teria que abandonar mesmo. Então vamos recapitular aqui a posição dos lances fantásticos. Esse lance, e depois de dama B6, esse lance, e colocou a torre no ataque. Então foi uma partida marcante para os jogadores da década de 80. Aliás, o livro todo foi marcante, a partida, como era a primeira do livro, foi mais marcante ainda. Foi marcante para o Smysl, que foi anunciado aí para o mundo do xadrez. Muitos falaram que seria o futuro campeão mundial, e acertaram. Ele foi campeão em 57, 32 anos, na verdade, 57, 22 anos depois, ele foi campeão mundial. Então, uma partida marcante, uma partida extraordinária de Vassili Smyslov. Até o próximo vídeo, valeu!